Olá, você que me ouve, eu sou o pastor Renato Góes e quero hoje compartilhar com você uma reflexão bíblica nesse dia tão especial, 7 de setembro de 2022, quando por todo o país nós vemos as celebrações do bicentenário da nossa independência. Esse dia marcante na história do Brasil e que nós precisamos, sim, refletir sobre o significado desse dia e refletir sobre o que esse dia nos faz lembrar sobre a palavra de Deus. Entendendo um pouco melhor o contexto do que está sendo celebrado hoje, vale lembrar que foi em 7 de setembro de 1822 que Pedro de Alcântara, que era então príncipe regente do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, proclamou então a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga, que se encontra em São Paulo. Meses depois, no dia 1º de dezembro de 1822, foi então coroado no Rio de Janeiro o imperador brasileiro, que passou a ser chamado então de Dom Pedro I. O ato de Dom Pedro I, proclamando a independência, foi eternizado no quadro de Pedro Américo, no ano de 1888, quadro esse intitulado Independência ou Morte, alusão às palavras que Dom Pedro teria então gritado, e esse quadro ficou então mais conhecido como o Grito do Ipiranga. O nome do autor veio como Independência ou Morte, mas o quadro ficou mais conhecido como o Grito de Ipiranga. Foi então com um grito, ou um brado, conforme Joaquim Osório Duque Estrada preferiu mencionar na letra do Hino Nacional Brasileiro, composto em 1831, foi então com um grito ou brado que ficou marcada a independência do Brasil. Esse grito tão famoso, esse grito historicamente tão importante, ficou conhecido então como o Grito da Independência. Mas eu convido você hoje para refletirmos sobre um outro grito ou brado infinitamente mais importante do que o grito do Ipiranga. Eu convido então você para lermos juntos o texto do Evangelho de João, no capítulo 19, nos versos 28 a 30, no contexto da morte de Jesus na cruz. Esse texto também é relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 também relatam a morte de Jesus na cruz, mas em João, capítulo 19, dos versos 28 a 30, nós temos alguns detalhes interessantes. Veja, diz assim o texto: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nós temos, então, as últimas palavras de Jesus antes de render o espírito, antes de entregar sua vida, antes de cumprir a sua missão aqui na terra. Mas eu quero chamar a sua atenção para as palavras proferidas por Jesus, conforme João descreve aqui no seu evangelho. Verso 30, João 19, verso 30, as palavras de Jesus foram: Está consumado. É assim que o texto é traduzido para nós em português, mas eu quero lembrar você que esse texto originalmente foi escrito em grego. E no grego, essa expressão está consumado, ela foi escrita como tetelestai, que vem do verbo teleo. Verbo esse, no grego, que nos traz a ideia de finalizar, terminar, completar, concluir, cumprir, executar, realizar, até mesmo pagar. A ideia desse verbo é cumprir da forma que foi ordenado. Cumprir o conteúdo de um comando exatamente como foi ordenado. Também há aqui a ideia de tempo, porque se refere ao último ato que completa um processo, que finaliza um processo. Significa, então, cumprir plenamente,
na forma devida e no conteúdo completo, uma regra ou uma lei. Também significa pagar integralmente uma dívida, uma taxa, um imposto que permanece então pago e, como nós dizemos, quitado, completamente pago. Perceba então que esse verbo que origina a expressão falada por Jesus, escrita originalmente em grego, traduzida para nós como está consumado, o verbo que é a raiz dessa expressão significa que algo foi e ainda está terminado, concluído, completado, finalizado, cumprido, obedecido, pago e quitado. Pensando sobre isso, rapidamente vem a pergunta: mas o que? O que Jesus estava afirmando que estava consumado, completado, concluído, cumprido? O que? Nós estamos aqui diante de um texto que atesta que Jesus cumpriu a missão dada pelo Pai. Jesus obedeceu a ordem dada pelo Pai. Jesus concluiu a obra designada a ele pelo Pai. Jesus quitou a dívida devida por nós ao Pai. Era essa a declaração que Jesus estava fazendo naquele momento na cruz, especialmente no sentido de pagar a dívida. Eu quero lembrar você do texto que nós encontramos na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nos versos 13 e 14, Paulo escreveu assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, na cruz, Jesus estava ali pagando completamente, quitando a minha e a sua dívida por conta dos nossos pecados, a nossa dívida espiritual diante de Deus por conta da nossa transgressão da lei do Senhor. Isso gerou uma dívida espiritual eterna. E Jesus, naquele momento, bradou: está consumado, atestando que pelo seu sacrifício, eu e você estávamos sendo perdoados por essa dívida. Jesus atestou então ali que estava assim cumprida a missão, obedecida a ordem, concluída a obra, quitada a minha e a sua dívida. Tudo isso Jesus fez ali na cruz em amor por nós. Tudo isso Jesus fez ali na cruz em obediência ao Pai. Mas perceba que as últimas palavras de Jesus poderiam sim ter sido diferentes. Jesus poderia ter exclamado naquele tempo, naquele momento: venci, consegui, ganhei. Ele poderia ter dito isso. Mas se ele tivesse dito isso, ele teria colocado a si mesmo no lugar mais alto do pódio. Jesus não fez isso. Ele preferiu enfatizar que a vontade do Pai foi cumprida, que a ordem dada pelo Pai foi obedecida, que a dívida devida ao Pai foi quitada. Jesus, naquele momento, não traz a atenção e o foco para si, mas Jesus, afirmando que estava consumado, concluído, cumprido, obedecido, coloca toda a atenção e dá todo o mérito e toda a glória ao Pai. O grito de Jesus na cruz, há 2 milênios, portanto, foi muito diferente do grito de Dom Pedro há 2 séculos. O grito que estamos hoje celebrando aqui no Brasil. E eu quero mostrar para você, são basicamente 2 diferenças muito importantes entre o grito do Ipiranga há 200 anos e o grito dado por Jesus há 2 milênios. Primeira diferença é que o grito de Ipiranga foi um grito de independência, mas o grito dado no Calvário foi um grito de dependência. E por que eu digo isso?
Porque naquela afirmação, Jesus comprovou a sua obediência e confirmou a sua dependência ao poder, à vontade e ao amor do Pai. Perceba então, Jesus ali estava atestando a dependência ao Pai, não a independência. Enquanto o grito do Ipiranga é um grito de independência, o grito do Calvário é um grito que atesta dependência. E a segunda grande diferença entre esses dois gritos é que o grito de independência, ele continua sim valendo após 200 anos. Mas a pergunta é, até quando? Queira Deus que o Brasil continue como uma nação soberana e independente. Mas pense comigo, quantas nações já se declararam independentes e que hoje nem existem mais? O grito, portanto, de Ipiranga, sim, continua valendo após 200 anos, mas nós não sabemos até quando. O grito de dependência foi há 2 milênios, continua valendo e vai continuar vigente por toda a eternidade. Diferente do grito de independência, que está vigente hoje, mas nós não sabemos até quando. O grito de dependência, lá no Calvário, há 2000 anos, esse sim está vigente e nós podemos afirmar que vai continuar vigente por toda a eternidade. E por que podemos afirmar isso? Porque o grito de independência dado lá no Ipiranga, ele foi dado por Dom Pedro I, o imperador do Brasil, que faleceu no ano de 1834. Ele inclusive pediu, antes de morrer, que o seu coração para sempre continuasse na cidade do Porto, em Portugal. O que aconteceu é que eles então guardaram o coração de Dom Pedro e nós vimos nos últimos dias que esse coração, por conta da celebração dos 200 anos de independência do Brasil, esse coração foi trazido aqui ao Brasil. Foi recebido com pompas de chefe de Estado, inclusive, uma comissão de Portugal, de autoridades portuguesas, veio acompanhando esse coração que está exposto aqui no Brasil. Porque Dom Pedro faleceu, ele que deu o grito de independência, faleceu no ano de 1834. Mas o grito de dependência que foi dado por Jesus, o Filho de Deus, não imperador do Brasil, mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, morto, sim, em Jerusalém, mas ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. Esse que deu o grito de dependência está vivo. E por isso, ele é o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Perceba então que nós estamos sim comparando aqui dois gritos. Um grito de independência dado por Dom Pedro, imperador do Brasil, falecido em 1834. Mas por outro lado, precisamos lembrar de um grito de dependência dado por Jesus na cruz do Calvário. E sim, ele estava ali prestes a morrer e morreu no nosso lugar, mas ressuscitou e está vivo. O seu grito não declarou independência, mas declarou dependência ao Pai. E é esse o grito que precisa governar e reger não só as nossas vidas, mas principalmente garantir a minha e a sua eternidade, a minha e a sua salvação, a minha e a sua vida eterna ao lado de Deus. Porque Jesus morreu e gritou: está consumado, para nos garantir perdão eterno pelos nossos pecados que nos condenavam ao inferno, que nos condenavam a uma eternidade longe de Deus. Jesus morreu e bradou naquela cruz antes de morrer para atestar a dependência dele ao Pai. Assim como eu e você precisamos também ser dependentes de Deus, porque é dele que vem a nossa vida eterna. Nós precisamos refletir sobre a diferença desses dois gritos e precisamos viver a nossa vida conforme o grito de dependência dado por Jesus no Calvário. Eu deixo então com você essa reflexão nesse dia tão importante de hoje, um dia marcado pelo grito da independência, mas que todos nós possamos refletir sim sobre o grito de dependência, esse sim, que garante muito mais do que a independência da nossa nação, garante a nossa eternidade
ao lado de Deus. E eu quero, antes de me despedir, orar com você. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa data de hoje, pela celebração do bicentenário da independência do Brasil. Continua, Deus, abençoando a nação brasileira. Continua, Deus, nos concedendo a tua misericórdia. Tem misericórdia do Brasil, ó Deus. Abençoa o povo brasileiro. Abençoa os governantes e autoridades instituídas nesse país, porque toda autoridade vem do Senhor. Mas nós te pedimos que não só abençoe a nação brasileira, declarada independente no ano de 1822. Nós te pedimos que nos abençoe como povo teu, povo que se submete à dependência do Senhor, assim como Jesus, nosso Salvador, fez naquela cruz. Que sejamos, ó Deus, nas nossas vidas, regidos não só pelo grito da independência, mas principalmente pelo grito de dependência dado por Jesus. Que aquele grito tenha verdadeiramente efeito e autoridade nas nossas vidas. Que tenhamos a vida eterna que só Jesus pode nos conceder. Abençoa o Brasil, abençoa a nossa pátria, abençoa as nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos orando a Ti nesse dia tão especial. E nós oramos não pelos nossos méritos, nem pelo mérito de nenhum ser humano, mas pelo mérito do Teu Filho e nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida e sua família hoje e sempre.